Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos por aqui. Meu nome é Sara. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com o uso do Ultrogestan, sobre o descolamento de placenta que eu tive durante a gestação e todo esse processo que eu vivi. Vamos lá? Como que eu descobri, né, que eu estava grávida? Como foi essa fase da vida, que foi uma fase maravilhosa, mesmo com todas as situações que eu tive, eu amei estar grávida, eu amei gerar, eu amei ali, a cada dia que passa, a gente saber que tem um ser ali se formando dentro da gente, realmente é algo único, uma experiência incrível. Eu desconfiei, né, que eu tava grávida, eu tava já com a minha menstruação 2 dias atrasados, e eu comecei a sentir vontade de comer umas coisas diferentes que normalmente eu não tinha, tipo umas saladas com frango, uns negócios assim, sabe? E eu senti muita vontade de comer berinjela milanesa. E aí eu lembro que a minha sogra fez e eu comi aquela berinjela ali como se não houvesse amanhã. Mas ali a gente já deu uma desconfiada de que algo tinha acontecido. Fiz ali o exame de gravidez, né, pra saber realmente se estava grávida, aquele de farmácia, e ali não caiu minha ficha, eu não acreditei ali. Eu fiquei assim, será mesmo, sabe? Apareceu grávida no leitor. E mesmo assim eu não acreditava. A minha ficha só caiu mesmo no dia que eu fiz o exame de sangue. E aí eu enviei pro médico e ele falou gravidíssima. E ali eu entendi que eu estava grávida. Caiu minha ficha e aí eu comecei a chorar porque eu desejei muito, né? Desejei demais ter a minha filha. Eu fiquei em torno de quase um ano esperando ali para ter ela. Então foi uma alegria muito grande mesmo quando eu descobri que eu estava grávida. Eu passei por um processo antes. Se vocês quiserem, em outro momento eu posso gravar um vídeo sobre isso. Foi quando eu encontrei esse médico, né, que foi o médico que me acompanhou durante a gestação. Ele mudou um pouco o meu tratamento, as vitaminas, enfim, tudo que eu tomava. E graças a Deus eu consegui engravidar, né? Foi uma bênção. Ele foi muito enviado por Deus para as nossas vidas. Antes de começar ali explicando um pouquinho sobre tudo que eu vivi, eu queria deixar aqui, não sou nenhuma especialista no caso, não sou médica, nem pessoa que viveu isso, né? Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, você tá com algum receio, se precisa ou não tomar, busque ali a orientação do seu médico. Eu acho muito importante falar isso, porque o seu médico que te acompanha, ele que faz o pré-natal, vai saber o que realmente é bom para você, o que é melhor para você, né? A gente sabe que cada caso é um caso. Eu quero deixar esse vídeo aqui registrado porque, assim como eu acredito que outras pessoas também passaram por isso ou passam por isso e sabem como que é um período delicado, né? Difícil, que a gente tem que estar bem porque a gente não pode ficar muito nervoso por conta do bebê, mas a gente também é humano, a gente sente, fica ali preocupado. E eu queria compartilhar, hoje eu decidi abrir aqui as portas do meu coração, né, em relação a esse episódio da minha vida. Então eu descobri que estava grávida, né, oficialmente no dia 12 de agosto. Foi assim uma alegria sem fim. Foi quando saiu o resultado do meu exame de sangue. E no dia 23 de agosto foi no dia que eu tive ali o meu descolamento de placenta, que foi quando eu tive o meu primeiro sangramento. Né, eu lembro que ali saiu uma quantidade de sangue assim razoável, não foi pouquinho, mas também não foi muito, sabe? Saiu um pouco. Eu fiquei muito assustada na hora, muito assustada mesmo. Eu tenho contato do meu médico, né, obstetra, que me acompanhou durante a gestação, então eu entrei em contato com ele, eu perguntei se eu precisava ir para um hospital. Na hora eu acho que até minha pressão baixou porque eu fiquei muito nervosa. E aí ali ele me orientou que eu já iniciasse naquele momento, era quase meia-noite, eu lembro, eram umas 11 e pouca, que eu iniciasse naquele momento o uso do Ultrogestan. Aí eu perguntei, né, até quando e tal, e ele falou, olha, até você vir na próxima consulta, a gente vai conversando. Ali foi quando eu iniciei o uso do Ultrogestan. Não senti, né, nenhum efeito colateral, não tive nenhum efeito colateral. E eu só tinha mesmo ali muito receio, sabe? Muito medo de como seria, se minha filha estaria bem, se ela teria os batimentos cardíacos. Enfim, toda aquela tensão durou por volta de uns 20 dias, por aí, até quando seria a minha próxima consulta, né? E ali a gente precisou esperar esse tempo. Foi quando eu retornei na consulta ali, né? Esses dias eles foram assim enormes, eles não passavam. Então é muito difícil, foi uma fase muito delicada. Então, quando chegou ali o dia da consulta, né, eu fui, graças a Deus, tinha batimento cardíaco.
Foi o momento mais lindo, assim, para mim, um dos momentos mais marcantes que eu tive ali na gestação, que a gente pôde ouvir que tinha ali um ser ali que estava bem, graças a Deus. Ali, depois daquele momento, né, eu continuei com o uso do Trogestan. O meu médico foi avaliando ali durante os exames, durante o pré-natal. A minha filha nasceu de um parto prematuro. Vou gravar um outro vídeo depois em relação a isso, contando ali um pouquinho mais detalhado de como foi. Mas eu utilizei o uso do Trogestan até o dia do nascimento dela ali, praticamente. Porque durante ali, acho que dos ultrassons e tudo mais, ele entendia que tinha algum tipo ali de risco, né? Ou era necessário eu continuar ali usando o Trogestan, né? Eu tive, né, o primeiro sangramento. Cada saída que eu dava, cada momento que eu ia assim pra rua, eu ia na esquina comprar um pão, no mercado, eu lembro que eu sentia, sabe? O sangue vindo. Então ficou durante uma semana ali eu tendo sangramento e eu não podia. Aí foi quando ele falou: olha, você precisa fazer repouso, repouso mesmo. E ali os 3 primeiros meses foi quando eu fiz um repouso assim que praticamente absoluta. Eu não saí de casa mais, eu não saía mais de casa, eu só ficava em casa, deitada, sentada, não fazia esforço, não podia fazer nada, enfim, literalmente de molho. Mas foi por um bem maior, foi por uma causa maior, então vale a pena, né, todo o esforço que a gente faz. Graças a Deus, a minha filha nasceu bem, apesar de ser prematurinha, né, ela nasceu saudável. E eu queria muito deixar isso registrado aqui, porque quando eu tive descolamento de placenta na primeira semana que eu tive o sangramento, e eu fiquei com aquela tensão e eu comecei a utilizar ali o Ultrogestan, comecei a pesquisar muito, várias pessoas aqui e tal no YouTube, e tinha muitas pessoas que usaram o Trogestan ali, né, conseguiram, graças a Deus, chegar, né, até o final da gestação, o bebê nascer saudável, e infelizmente teve outros casos que não. Naquele momento eu entendi que eu precisava parar de pesquisar, porque eu tava assim numa ansiedade, sabe, muito grande. E ali eu entendi assim Deus falando comigo, sabe? Sara, cada história é única e eu tô cuidando da sua história neste momento. Você precisa confiar em mim. E foi o que eu fiz naquele momento, e em algum momento eu sabia que eu ia precisar compartilhar isso com outras pessoas, sabe? Porque eu sei que quando a gente tá passando por um momento assim desses, é muito difícil, porque a gente tem que esperar. A gente não tem o que fazer, a gente simplesmente tem que esperar os dias passarem, né? Quando foi ali pra ouvir o coração da minha filha pela primeira vez, parecia que os dias não passavam, né? E essa espera, ela é muito difícil. Mas eu creio que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu sabia que eu amava muito a Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o meu bem, eu precisava confiar, né, que Ele estava ali no controle da minha história. Que você nesse dia, né, você consiga ali descansar, né? Eu sei que é muito difícil, né? O nosso coração ele fica ali apreensivo, ansioso, mas que você de alguma forma consiga ali descansar mesmo, sabe? Entregar ali a sua vida ao Senhor, saber que Ele está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E que nada sai do controle de Deus, ainda que saia do nosso, né? Que a gente consiga entregar ali, né, nossos anseios, nossas preocupações. E também, né, lembrando que cada história é única, né? Assim como Deus me lembrou naquele dia, eu também quero te lembrar, cada história é única, né? A sua história é única. Então, a gente precisa ali confiar, né, que Deus está cuidando da nossa história, da nossa vida, do nosso bebê, do nosso futuro, que nesse dia você possa encontrar esse descanso no Senhor, que só Ele pode trazer para os nossos corações, né, e trazer a paz que excede todo entendimento, uma paz que excede as circunstâncias que a gente está vivendo. Eu espero que de alguma forma possa ali te acalmar, te abençoar. Muitas pessoas usam o Trogestan e tem um efeito muito positivo, né? Graças a Deus ali muitas pessoas conseguem ali chegar no final da gestação com o seu bebê, que foi o que aconteceu comigo, e eu estou aqui na torcida por você também, que esse seja o seu caso, a sua história, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!